Oi, Francisnalda Dourado aqui para conversar com vocês sobre filosofia e ciência. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a filosofia e a ciência elas são amigas ou elas se tornaram ex-amigas, digamos assim? Qual é a relação entre elas? Para começar, filosofia e ciência elas andavam juntas. E aí, um certo dia, eu gosto de brincar com os meus alunos e dizer que em um determinado momento a ciência olhou para a filosofia e disse: Olha só, estou indo embora agora. Né? E aí, a filosofia virou para a ciência e disse: Vá com Deus. Foi mais ou menos isso, entendeu? Mas como é que surgiu a relação entre eles? Será se a filosofia e a ciência é, transformaram essa relação delas totalmente separadas? Elas não têm mais nenhuma relação? E aí? O que será que aconteceu, né? Vamos descobrir? Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Olha só, para começar, nós vamos falar de filosofia rapidamente. Depois nós vamos falar de ciência e aí, por fim, a gente faz aí essa relação entre as duas. Filosofia, de uma maneira muito breve, ela surge na Grécia Antiga, mais ou menos ali no século VI a.C., e ela vem para ficar no lugar de um outro conhecimento, que é o chamado conhecimento mitológico. Depois a gente grava um vídeo para conversar sobre isso, tá bom? Mas o primeiro filósofo que nós conhecemos é Tales de Mileto. A- os primeiros filósofos, que também são chamados de filósofos naturalistas, filósofos da physis ou pré-socráticos, eles pensavam de maneira racional. Era um pensamento de maneira racional, pensamento de maneira lógica, e através desse pensamento eles buscavam repensar todas as coisas, principalmente o universo. Qual é a origem de todas as coisas? Então, resumidamente, filosofia é a reflexão de um momento racional sobre tudo o que está à nossa volta. Mas e aí? Ela busca comprovação? A filosofia, quando ela reflete as coisas, ela busca comprovar aquilo que ela refletiu, sobre aquilo que ela refletiu? Uma vez, um amigo, aliás, um aluno meu, ele disse que tudo que tudo era muito complexo, porque não dava para comprovar. Ele disse, professora, a filosofia é muito complexa porque a gente não consegue comprovar nada. Né? Olha só, a filosofia ela não busca comprovações. A partir do momento que a gente comprova, a gente sai do campo da filosofia e entra no campo da ciência. A filosofia ela é argumentação, ela é reflexão, ela busca mais do que as respostas, ela vai atrás das perguntas, como dizia uma propaganda que tinha antigamente, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E a filosofia sabe disso. Né? Enfim, a filosofia não busca comprovações, ela busca, aliás, ela está em volta de argumentação. Tá? A ciência, por sua vez, ela é a ciência moderna. Ela surge no século XVI, com a Revolução Científica, com o italiano Galileu Galilei. Quem não conhece Galileu Galilei, né? Mas olha só, que interessante. Eu disse anteriormente que a filosofia e a ciência elas andavam juntas. E em um dado momento, uma se separou da outra. Uma disse: Olha, não quero mais tua companhia, eu vou aqui sozinha a minha viagem. Né? Vejam bem, quando a gente diz que a filosofia e a ciência elas andavam juntas, entendam essa ciência não como a gente conhece a ciência moderna, né? A ciência que a gente conhece nos dias atuais. Porque a ciência moderna ela traz métodos, ela traz
ela tem os seus objetivos bem mais definidos. Por exemplo, a sociologia. A sociologia, ela, que é a caçulinha das ciências, ela estuda essa relação humana, essa, o ser humano, de uma maneira bem brusca, tá, gente? De uma maneira muito simplória. É, ela busca estudar essa relação do ser humano dentro da própria sociedade. A biologia, por sua vez, ela estuda a vida, por exemplo, e assim por diante, e assim vai as demais ciências. Então, a filosofia, ela é mais ampla, a ciência, ela é mais delimitada, né? Digamos assim, ela é bem mais delimitada. A filosofia, ela estuda sobre a morte, sobre a vida, lógica, política, ética, moral, linguagem, a própria ciência. Nós temos a filosofia da ciência, então ela estuda a fundamentação da ciência, enfim. Né? E aí, mais uma vez, a ciência não. A ciência ela é mais delimitada, ela pega suas áreas e ela delimita melhor aquilo ali. E usa também da racionalidade, tal qual a filosofia, sim, tal qual a filosofia, sim. Mas ela vai nas experimentações. Como eu falei anteriormente, a filosofia, ela argumenta, ela não comprova. A ciência não, a ciência ela vem com essas experimentações, ela vem para comprovar. Então os cientistas eles buscam provar e isso ele faz de uma maneira bem rigorosa, com testes rigorosos, com testes controlados, aquilo que eles estão observando, ok? Então, assim, nos últimos 500 anos, a gente observou um avanço muito grande em relação à ciência. E esse avanço gigantesco é impressionante, muito impressionante. Chega, inclusive, a assustar a gente, né? Porém, como todo avanço, nós temos preocupações também e questionamentos, tá? Então, assim, a partir de agora eu vou mostrar algumas poucas imagens, porque imagens falam por si só. Então, eu vou mostrar a partir de agora algumas imagens para mostrar, e aí sim a gente vai começar a entrar nessa questão da filosofia, da relação filosofia e ciência, ok? Tentar analisar se as duas ainda andam juntas, ou melhor, elas não, se elas se separaram completamente ou se uma ainda fica ali de olho na outra, tá bom? As primeiras imagens que eu trago aqui para vocês são duas imagens, na verdade. Uma imagem do bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, e essa outra imagem é exatamente dos desastres ambientais, né? Mostra e representa os desastres ambientais. Então, a indústria bélica é um exemplo muito grande do quão reflexivo deve ser a postura científica. Infelizmente, armas biológicas, né? Há alguns anos atrás, faziam pesquisas com crianças e pesquisas de maneira cruel, faziam pesquisas com pessoas sem nenhum consentimento. A pessoa não dava o consentimento para que fizessem pesquisas, que ela fosse usada como cobaia, por exemplo. Há países que investem de maneira pesada nas pesquisas referentes a armamento. O avanço da ciência, ela trouxe problemas ambientais. Essa imagem é um exemplo desses problemas ambientais, derramamento de óleo, efeito estufa, lixos tecnológicos, lixos espaciais, lixos como um todo, roupas, pilhas e pilhas de roupas. Mas roupas faz parte da ciência, tudo isso que a gente está falando. Então, óleos nos mares, enfim. Só que, óbvio que nós não podemos, eu estou mostrando aqui primeiro alguns pontos para a gente questionar, mas nós não podemos transformá-la, né, transformar a ciência numa bruxa, voltar lá na Idade Média, dizer, olha, pega e vamos queimá-la
no fogo da Inquisição, né, porque é bruxa. Não, a gente também não pode trazer só os pontos negativos da ciência. Ela também nos trouxe muitos benefícios. Olha só, a ciência nos trouxe inúmeros benefícios. As vacinas, por exemplo, que erradicou várias doenças, sarampo, poliomielite. Nós temos agora aí a vacina da Covid. Enfim, né? Cura para muitas doenças como lepra, como a tuberculose, difteria. Tratamentos, mesmo que paliativos, de algumas doenças, como Alzheimer, como o câncer, por exemplo. E várias pessoas conseguiram se curar do câncer através de quê? Através da ciência, né? O meio de comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, se nós podemos nos comunicar, repassar o pouco de conhecimento que eu tenho, se eu posso repassar para mais pessoas, dessa forma, isso se dá através das ciências no campo da tecnologia. Se a gente pode conversar com alguém de maneira virtual, de maneira com uma outra pessoa, por exemplo, do outro lado do mundo, isso se dá em virtude dessas pesquisas na área do campo da tecnologia. Enfim, então a ciência, a ciência moderna, ela surge e traz avanços muito grandes para a sociedade e a gente consegue visualizar tanto pontos positivos como pontos negativos também. E aí, filosofia e ciência romperam completamente as relações? Olha só, eu gosto de fazer uma analogia da filosofia com aquela mãe, aquela avó, aquela pessoa responsável por outro ser que vai embora. Por exemplo, fiz o vestibular e estou indo embora. E aí vai para outra cidade. Isso aconteceu comigo, né? Olha só, o filho sai de casa, mas a mãe fica ali de olho no filho, né? Então eu gosto de fazer essa analogia, eu gosto de comparar a ciência com a filosofia, a ciência e a filosofia com essa mãe, porque a filosofia é a mãe das ciências, é a mãe de todas as ciências. A filosofia, como eu disse no início do vídeo, ela surge na Grécia Antiga para ficar no lugar de um outro conhecimento. Isso porque nós, seres humanos, nós temos necessidade de explicações. E aquelas explicações mitológicas já não nos serviam mais. Precisávamos de explicações racionais, de explicações lógicas. Daí a nossa grande filosofia que eu tanto amo, né? Enfim, e aí a ciência ela se separa da filosofia, mas tal como aquela mãe que fica de olho no filho, a filosofia diz: "Ei, ciência, ó, tô de olho em você, né? Ó, tô de olho em você. Peraí, filha, ó o limite, vamos lá, opa, peraí, você não acha que está passando dos limites, não?" Então a filosofia é isso, é aquela, ela reflete as ações, aliás, ela faz reflexões sobre as ações da ciência. Vê lá a questão da bioética, vê lá a questão da filosofia quando ela chega e diz: opa, como as pesquisas estão sendo feitas, essas pesquisas elas realmente são eficazes, como que como que como é que qual o limite da ciência, até onde a ciência pode, epa, peraí, ciência, opa, você está passando aí do teu limite. Lembra lá aliás, não sei se lembram, mas enfim, é, já perceberam, já viram, não sei, questionamentos sobre aborto, por exemplo, sobre as pesquisas com células-tronco, enfim. Então, é a filosofia que nos dá esse norte para questionar, para analisar, para perguntar, né? Para, enfim, sobre o que a ciência está fazendo, quais os limites do que ela está fazendo. Olha a ética ambiental.
que está acontecendo com o nosso planeta. E a ética ambiental é uma área do campo da filosofia. Então, assim, elas se separaram, resumidamente é isso, elas se separaram, século XVI, mas a filosofia ela fica de olho ali na ciência, como aquela mãe que fica de olho no filho, aquela avó que criou aquela criança e fica de olho nela quando vai embora, aquele responsável que fica de olho naquela pessoa quando vai embora e ele fica ali olhando e dizendo: epa, peraí, não é porque você foi que vai fazer o que quiser, o que te der na telha, não. Tá bom? Então é mais ou menos isso, ok? E trago uma frase minha, né, que a filosofia é o campo de reflexão para a prática da ciência. Então, são duas áreas importantíssimas e que, mesmo separadas, não podem simplesmente uma virar as costas para a outra. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.